o profeta que diante dela fizeram sinais, com quem enganou-se que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo branco, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então a missão das aves era comer as carnes dos que morressem aqui na terra. Veja a situação do pecado. As pessoas não querem se arrepender, não querem aceitar Jesus Cristo, irão enfrentar a ira de Deus, a justiça de Deus aqui na terra, quando Jesus voltar nas nuvens. Vai enfrentar a ira de Deus, queridos, na terra. Se não se arrepender dos seus pecados. Os demais foram mortos com a espada que saiu da sua boca dos que estavam sentados sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes, que é o diabo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e um grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. E assim Deus estava cumprindo a sua vontade aqui na terra. Até Satanás foi preso, foi acorrentado, apesar dele ser um ser espiritual, um querubim que era ungido, mas depois se rebelou contra Deus, mas estava ali sendo aprisionado também, queridos, sendo aprisionado, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo, e vitonos, e assentarem sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram adolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa, nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aquele falar da tribulação, daqueles que passaram pela tribulação, mas que estavam vivos naquela época, e foram ali, que foram perseverantes, apesar de saberem que tinham ficado, e não subiram para a glória, mas estavam na tribulação, sendo perseguidos, teriam que receber a marca da besta, e se não recebesse a marca da besta, seriam degolados, seriam mortos, mas eles foram perseverantes. Ainda existiam esses que estavam vivos na época do arrebatamento da igreja, que não subiram ao céu de glória, que não subiram, mas estavam ali, sendo degolados, sendo mortos, porque perseveravam em não receber a marca da besta, o sinal da besta. Nas suas vidas só poderiam comprar e vender quem recebesse a marca da besta. Hoje se fala muito, querido, sobre a marca da besta. Ninguém sabe assim definir de que maneira seria essa marca. Se é uma marca feita pelo equipamento eletrônico, como já se tem aí alguns chips que é instalado no corpo humano, ou se é apenas uma marca espiritual, um selo espiritual, e fica ali no corpo humano. Mas ninguém sabe assim definir ao certo como essa marca da besta. As pessoas insistem em dizer que essa marca da besta é o chip que está sendo implantado no corpo humano. Mas também não podemos garantir isso, filho. Não temos essa certeza. Não podemos afirmar isso. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, porque inclusive nos Estados Unidos já se fazem isso, já se implanta um chip no corpo humano, porque ali a saúde, o sistema de saúde daquele país faz o controle da saúde.
A justificativa é essa. Então todos aqueles que fazem parte do sistema de saúde dos Estados Unidos da América tem que ter um chip implantado no seu corpo. Lá nos Estados Unidos é assim, dessa forma. Mas ali não podemos afirmar que isso aí é a marca da besta. Não podemos afirmar ainda, queridos. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, porque estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor Ele tem nos concedido. Essa passagem, queridos, que fala da vinda, da volta do Senhor, o Salvador Jesus Cristo aqui na terra, nós temos que recebermos as nossas vidas e corrermos para os braços de Jesus. Não sabemos o dia nem a hora da sua volta, mas sabemos que a nossa parte é aceitarmos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Não podemos brincar, não. Não podemos brincar. Eu acho que vai chegar daqui a 2000 anos. Será que você vai viver todo esse tempo? Nós não podemos achar que nós temos todo o tempo do mundo para nos arrependermos e aceitarmos Jesus Cristo. Não, queridos, não temos esta certeza, não. Não temos todo o tempo do mundo, não. Nós sabemos o dia de amanhã. Então a nossa esperança é aceitarmos agora, enquanto temos vida. A esperança, aceitemos agora Jesus Cristo como Salvador. Porque quando Ele raiar a qualquer momento das nuvens, nós nos encontraremos com Ele ali nas nuvens. Glória seja dada ao nome do Senhor. E vi tronos e se assentaram sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão. Que outros mortos são esses que não reviverão, queridos? Senão aqueles que não aceitaram a Cristo como o Salvador de suas vidas. Eles não aceitaram, queridos, não se arrependeram dos seus pecados. É por isso que o Senhor está falando aqui. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então eles não ressuscitarão. Só ressuscitarão depois dos 1000 anos. Agora só que é para condenação, que não tem mais esperança, não. Aqueles que não se arrependerem, não passarem pela primeira ressurreição, vão sofrer as consequências, queridos. Não vão ressuscitar, queridos, na primeira ressurreição, mas só depois dos 1000 anos eles vão ressuscitar, mas para condenação. Não vão receber corpos glorificados, não tem esse direito, não. Só os que aceitaram a Cristo como o Salvador de suas vidas vão receber seus corpos glorificados. Mas aqueles que negaram a Jesus Cristo, não se arrependeram dos seus pecados, não vão receber corpos glorificados, não recebem corpos glorificados, não. Vão descer para a condenação, lançados ali no lago de fogo, como Satanás e seus anjos. É por isso que nós temos que participarmos da primeira ressurreição. E nós temos, para participarmos da primeira ressurreição, nós temos que aceitar Jesus Cristo como o Salvador de nossas vidas aqui na terra. É dessa forma que nós somos aptos a participarmos da primeira ressurreição. Se nós aceitarmos a Jesus Cristo aqui na terra, nós participamos da primeira ressurreição. E vamos morar com o Senhor no céu de glória, na cidade santa, Nova Jerusalém. Vamos morar com o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor.
mas os mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabarão. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Mas todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo vão participar da primeira ressurreição, queridos. Mas aqueles que não participarem, não aceitarem Jesus Cristo, vão enfrentar, como ele diz na sua palavra, a segunda morte. Sobre este não tem poder, e vão, os que não aceitarem vão passar pela segunda morte. Mas aqueles que perseveraram, que aceitaram Jesus Cristo, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha, seja dada, que coisa maravilhosa, filho. Sermos sacerdotes com Cristo e reinamos com ele aqui na terra por 1000 anos. 1000 anos. Olha, seja dada o nome do Senhor. Mas o Senhor diz que Satanás é solto e depois vencido para sempre. E acabados os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está besta o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha, seja dado o nome, mas todos aqueles que aceitaram a Cristo estão ali na guerra com o Senhor. Olha, seja dado o nome do Senhor. Aqueles que morreram, perseveraram em santificação, foram mortos, foram degolados, mas eram fiéis a Deus aqui na terra. Confiavam no Senhor, andavam com Ele, caminhavam com Ele, foram perseguidos, foram mortos, mas a sua morada é celestial no céu de glória. Vou preparar lugar para onde estiver, estejais nós também. Não importa, queridos, a perseguição, as mortes que nós possamos enfrentar, mas a morada de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de quem persevera no Senhor é no céu de glória. Glória seja, não importa, pode vir qual for a perseguição, mas a nossa morada é no céu de glória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, o Deus tem feito em nossas vidas. O juízo final, aí vem o juízo final, vem o momento ali do julgamento, e viu um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nossa passagem, falando de Deus, o Criador, na pessoa do Pai, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Veja que o julgamento que o Senhor vai fazer é conforme as nossas obras. Conforme as nossas obras que nós praticamos aqui na terra. Veja se alguém fez o mal, se alguém praticou o mal, então as suas obras é a condenação. É reservado para ele a condenação, é lançado no lago do fogo. Esse é o juízo final. O Senhor, Deus fala para a sua igreja, através do apóstolo de João, revelação de Deus. Ele falava de um livro e abriu-se outro livro, livros onde está escrito nosso nome, o livro da vida. E nesse livro está registrado todas as nossas obras, sejam elas
más ou boas. Se foram boas, porque ao nos arrependermos, nós aceitamos Jesus Cristo, as nossas obras mais são apagadas. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. O apóstolo Pedro pregava assim. Então, onde está registrada nossas obras, só vai constar as obras boas daqueles que se arrependeram dos seus pecados, porque Jesus vai apagar os nossos pecados. Vai apagar os nossos pecados. No livro da vida só vai constar as obras boas que nós praticamos aqui na terra. Porque o sangue de Jesus, queridos, ele tem o poder de nos purificar de todo pecado. E nós aceitamos a Jesus Cristo, e Deus tem o poder de justificar, porque Jesus Cristo, ele tomou o nosso lugar naquela cruz, venceu por nós, na cruz, nos concedendo a salvação e a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bom, pode passar, irmão. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu os seus livros, e abriu o outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, queridos. Não podemos perder, queridos, a salvação, não. Jesus nos concede a salvação através do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele tem o poder de nos reconciliar com Deus. Ele pagou por nós o preço naquela cruz do Calvário. E nós recebemos hoje aqui a salvação, porque Jesus, ele venceu por nós, e ao terceiro dia ele venceu e ressuscitou. Venceu a morte, nós provando aqui na terra, que o único aqui na terra que venceu a morte por nós foi o Senhor Salvador Jesus Cristo. Não um líder mundial, não uma pessoa aqui, um líder aqui religioso venceu a morte, não. Maomé está morto. Os seus ossos, ninguém sabe nem se existe mais. Eu acho que virou até poeira, queridos. E faz muitos anos, não é? Maomé, o líder religioso aqui, Allan Kardec, os seus ossos estão debaixo ali da terra, não ressuscitou, não. Ele nem o líder religioso ressuscitou, mas só o Senhor Salvador Jesus Cristo tem o poder. Tem o poder, querido, sobre a morte. E ele venceu a morte por nós e nos concede agora, em pleno século XXI, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória seja dada ao nome do Senhor, queridos. Deus nos concedeu vida eterna, porque Jesus venceu a morte por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor hoje concede vida eterna à igreja, de todos aqueles que têm aceitado Jesus Cristo e têm rejeitado o mundo. O mundo jaz no maligno, é prostituição, é bebedice, é idolatria.
mas o Senhor nos concede, querido, vitória sobre todas essas mazelas, todos esses pecados. Jesus venceu por nós. Pai, está consumado a obra da salvação. E naquela hora houve a separação entre Jesus Cristo e Deus, porque o pecado que era sobre nós estava sobre Jesus Cristo, e houve uma separação ali, quando ele começa ali a falar, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado que era a condenação sobre nós estava sobre Jesus Cristo. E ele venceu o pecado por nós, queridos. Ele não tinha pecado, era o poder de Deus. Como disse João Batista, eis o poder de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja que poder Jesus Cristo tem, queridos, de nos purificar de todo pecado. Glória seja dada, porque ele levou sobre ele a condenação que era contra nós, a cédula que nos condenava, ele levou sobre ele, queridos. Levou sobre ele, por isso que nós somos libertos, nós somos salvos e redimidos pelo poder do sangue do Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então é por isso que nós aceitamos Jesus Cristo aqui pelo século XXI, para recebermos o perdão de Deus e a salvação. Queridos, não é religião que vai salvar você aqui na terra, não. Se você aceitar Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, que vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Você vai poder orar a Deus e Ele vai poder falar com você pessoalmente, através do seu Santo Espírito de Deus. É dessa forma que Deus fala conosco. Ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo chegou a dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós somos um templo, queridos, e morada do Espírito Santo de Deus. Então ele pode falar conosco, pode interceder por nós, pode nos alertar sobre o caminho que nós estamos trilhando, se vai levar ao céu ou se vai levar à condenação eterna. Mas para isso nós temos que aceitarmos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Só assim Ele vai poder nos direcionar aqui na terra. Se nós estivermos trilhando o caminho do mal, Ele vai falar em seu coração: meu filho, não faça isso, não vá por esse caminho, não adore esse tipo de coisa inanimada aqui na terra, mas adora um Deus vivo, Criador no céu e na terra. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, e Ele vai mostrar todo o caminho que você vai trilhar aqui na terra e vai levar você ao céu de glória. Glória seja dada ao mundo. Mas, irmão, como é que eu faço para congregar? Olha, o que orienta as pessoas é que quando aceitarem o Senhor e Salvador Jesus Cristo nas suas vidas, peçam direção a Deus. Peçam direção a Deus. E eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração aonde você deve congregar. Aonde você deve congregar. Se é de Deus, Ele vai falar ao seu coração. Se não é, Ele também vai falar ao seu coração. Então a nossa parte é aceitarmos a Jesus Cristo. Primeiro é isso que nós temos que fazer aqui na terra. E pode ter certeza que o Senhor vai lhe ajudar. Como você deve caminhar com Ele aqui na terra. Trilhar o caminho do céu e chegar na glória. Ele vai lhe ensinar a forma correta de você se conduzir aqui na terra. Tenha certeza disso. O nosso desejo, queridos, é que quando nós aceitamos ao Senhor, nós trocamos o exemplar da Bíblia Sagrada.
É a primeira atitude de um cristão. Passa a amar a palavra de Deus. Ele passa a amar. Ele passa a meditar na palavra do Senhor. E Deus começa a trabalhar no seu coração de forma certa e correta. Não é porque nós recebemos a orientação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, quando nós aceitamos a Cristo. E Ele vai discernir, queridos. Vai dar discernimento espiritual em nossas vidas. Porque às vezes nós temos dúvida sobre tal versículo, sobre tal capítulo. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele dá discernimento espiritual em nossas vidas. E nós passamos a entender a palavra de Deus de forma correta, sem erro algum. Sem erro algum, nós vamos acertar o caminho. Por isso que eu digo a vocês, não é religião que vale garantir a salvação, não, queridos. O único que pode nos garantir a salvação é o Senhor e Salvador Jesus Cristo.